H1N1 é um vírus causador de gripe, foi conhecido em 2009 como o vírus da gripe suína e de tempos em tempos ele volta em epidemias mais intensas, como o que a gente está vendo agora, principalmente na região sudeste, no estado de São Paulo. A gripe é uma doença que causa febre elevada, 39 graus, 39,5 até 40 nos 2, 3 primeiros dias, sempre tosse, pode ter dor de garganta, pode ou não espirrar, dores pelo corpo, mal-estar, dores musculares, dores nas juntas, o que deixa a pessoa muitas vezes, alguns dias, sem condições de ir ao trabalho, de ir à escola, e em alguns indivíduos ela pode causar a pneumonia viral, que se estabelece em torno do segundo ao terceiro dia e que principalmente naqueles pacientes que nós consideramos de risco, todos aqueles portadores de doenças crônicas têm mais chance também de complicar. A complicação é a pneumonia, esses pacientes em geral precisam ser hospitalizados e alguns desses doentes podem inclusive evoluir para o óbito. A doença é muito contagiosa, por isso que quando começam os surtos numa determinada localidade, há que se fazer uma intervenção precoce, tratamento dos casos, isolamento e, se possível, a vacinação. Como vimos esse ano, estamos antecipando a vacinação prevista para o fim de abril, porque tivemos um surto precoce no estado de São Paulo. O vírus, como eu disse, é muito contagioso. As pessoas se contaminam principalmente ao conversar, ao tossir, ao espirrar, através de gotículas que são expelidas nessas atitudes. Muitas vezes o indivíduo já está incubando o vírus, ainda não tem sintomas e pode estar transmitindo na sociedade, nos ambientes fechados e através dessas gotículas, principalmente em ambientes mais com aglomeração de pessoas, as pessoas podem se contaminar também através de objetos. Por isso nós sempre reforçamos que as pessoas evitem tocar em ambientes contaminados e levar a mão nas mucosas, no nariz, no olho, na boca, ter o hábito de lavar as mãos e em vários ambientes às vezes é disponível o álcool gel, que também ajuda na higienização. E aquelas pessoas que estão gripadas ou mesmo resfriadas devem manter uma etiqueta ao tossir, ao espirrar, manter uma distância de pelo menos 1 metro das outras pessoas, ou cobrir a face, ou usar lenços descartáveis para evitar a transmissão. A gente aconselha que as pessoas no período febril e até 1 dia, 2 depois da febre, elas evitem as crianças de ir para a escola ou de irem para o ambiente de trabalho e principalmente profissionais de saúde que podem contaminar outras pessoas, os visitantes hospitalares e contaminar às vezes pessoas de risco, que como eu comentei são pessoas que têm mais chance de ter a pneumonia, embora temos visto que mesmo pessoas, adultos jovens, sem nenhuma comorbidade, eventualmente também podem ter a complicação. Por isso que é importante a gente saber quais são os sinais de alarme de complicação. As pessoas às vezes querem saber quando elas devem procurar o médico, quando elas estão com uma suspeita de gripe. Então, a gripe, seja por H1N1, seja pelos outros vírus influenza, o outro influenza A ou influenza B, em geral, dá febre, como eu falei, elevada. Normalmente a pessoa estava sem sentir nada e começa a ter uma febre, 38, 39 graus, dor de garganta algumas horas depois, tosse. E se essa pessoa conseguir se manter com sintomáticos, sem nenhum sinal de falta de ar, sem nenhum mal-estar grande, com sintomas semelhantes a gripes anteriores que ela já teve, ela não precisa procurar o médico. Agora, se ela for de grupo de risco, como eu falei, doentes crônicos, ou uma grávida, ou uma criancinha muito pequena, já no início da gripe, ela deve ser avaliada no serviço de saúde, porque essas pessoas têm mais chance de, se estiverem com H1N1, complicar. Aquelas pessoas que, mesmo não sendo grupo de risco, notem que começam a ter uma dificuldade respiratória, em mínimos sinais,
está conversando, começa a ter uma dificuldade para falar porque fica cansado, ou nas suas atividades rotineiras, o cansaço, a falta de ar pode ser um sinal de complicação. Então, independente de ser de grupo de risco, procurar assistência médica, porque aí essa pessoa pode estar com a síndrome respiratória aguda grave, quando o vírus, principalmente do tipo H1N1, pode ter chegado aos pulmões, o que não acontece na maioria das pessoas, mas se ele chega até o nosso trato respiratório inferior, no pulmão, pode causar pneumonia e, eventualmente, essa pessoa pode complicar sem a devida assistência médica e aí, se não for hospitalizado e receber toda a medicação, tratamento, oxigenoterapia, pode, inclusive, evoluir para o óbito. O tratamento, então, ele é feito com sintomáticos, remédios para a febre, anti-inflamatórios, naquelas pessoas que não há indicação de tratar. Nos grupos de risco, procurar o serviço médico e vai ser prescrito a droga oseltamivir. Essa pessoa não necessariamente vai ficar internada e ela sai com uma receita e vai pegar nos serviços públicos de saúde a droga que é dispensada em todas as unidades básicas de saúde. Os pacientes hospitalizados recebem no hospital essa medicação e uma coisa muito importante, não é necessário fazer teste e exames nas pessoas. As pessoas que vão ao serviço médico, se elas forem embora para casa, se o médico achar que deve medicá-las, vai prescrever o remédio específico, oseltamivir, sem necessidade de confirmar que é o vírus H1N1. E as pessoas que hospitalizam, esta sim é necessário a confirmação porque são casos mais graves e nós precisamos acompanhar a epidemia, os casos hospitalizados e os eventuais óbitos na população. Como a pessoa se previne? Como eu falei, é um vírus muito contagioso, então nós temos que evitar a transmissão com as medidas de higiene, com o afastamento, evitar aglomerações, mas a gente sabe que o meio mais eficaz de prevenção é a vacina. Temos atualmente vacinas diferentes disponíveis na comunidade. Então, o governo distribui vacina, uma vacina que a gente chama de trivalente, que cobre o vírus H1N1 e também permite a proteção para o outro vírus influenza A, que a gente chama de H3N2, e para o influenza B. Então, são 3 tipos de vírus que a vacina que o governo distribui protege. O governo distribui para os chamados grupos prioritários, que são grupos de risco para complicação, que eu já citei. E a cada semana, cada grupo prioritário vai ao Serviço Público de Saúde e recebe profissionais de saúde, depois gestantes, idosos e crianças pequenas até 5 anos de idade e, por fim, os doentes crônicos. Porém, toda pessoa que desejar a vacinação, desejar se prevenir de outras faixas etárias e que não esteja contemplado na distribuição gratuita do governo, ela pode se vacinar. Ela vai encontrar na clínica, tanto nas clínicas privadas, ela vai encontrar a vacina trivalente, igual a do governo, com os mesmos componentes, e também à disposição a vacina quadrivalente. Na verdade, a vacina quadrivalente tem os 3 mesmos componentes da trivalente e tem um componente a mais para o vírus influenza B, porque em alguns anos circulam diferentes espécies de influenza B, embora seja um vírus que circule em menor intensidade. E notamos muitas vezes que ele é mais frequente na população infantil e adolescente. Então, a pessoa pode fazer um investimento e tomar a vacina trivalente ou a vacina quadrivalente. Isso porque ela não está contemplada pela distribuição gratuita do governo. Nesse momento, na comunidade, principalmente na região sudeste, em algumas cidades, nós temos visto que ainda continuam os casos de dengue, temos casos eventuais de zika e em algumas regiões já alguns casos de vírus chikungunya. Por que estamos falando disso? Porque todos esses vírus também podem começar o início do quadro
com uma febre, e aí o paciente vai falar, puxa, mas será que eu estou com dengue, com chikungunya, com zika ou com o H1N1? Vejam bem, todos esses vírus transmitidos pelo mosquito Aedes, eles não causam doença respiratória. Então, se você tem febre, tem dor de garganta, tem tosse ou espirros, ou você está com H1N1 ou com outro vírus respiratório, mas você não tem dengue, chikungunya e zika. Então, em geral, nas primeiras 24 horas do início da febre, já se define se tem algum sintoma respiratório sugestivo de gripe ou resfriado, isso é uma doença, uma virose respiratória que pode ser ou não o H1N1. Se não aparecer em 24 horas nenhum sintoma respiratório e aparecer uma lesão de pele ou continuar só com febre e dor de cabeça, essa pessoa precisa ir ao serviço de saúde, ser avaliada, porque pode ser, se na sua região, a dengue ou chikungunya ou eventualmente zika. Estes vírus, a transmissão importante é através da picada do mosquito Aedes. Não há nenhuma relação com transmissão respiratória destes vírus, como eu citei do H1N1. Bom, as pessoas têm muitas dúvidas, principalmente em relação à vacina. Posso tomar vacina se eu estiver resfriado ou gripado? A gente orienta que período febril, alguns dias depois, em geral, até uma semana do início de uma virose qualquer, é melhor esperar para que possa ter um bom efeito da vacina. Toma na semana seguinte. Efeitos colaterais, menos de 1%. A grande maioria das pessoas só vai ter dor no local da aplicação. Eventualmente uma febrezinha, um mal-estar no dia que toma, dali 24 horas não tem mais nada. Contraindicação, é raríssimo a alergia à proteína de ovo. Só aquelas pessoas que se comem ovos têm uma reação grave, que precisam ser hospitalizadas por alergia à proteína do ovo, que é extremamente raro na população mundial, é que é contraindicada a vacina. A pessoa pode estar tomando qualquer medicação, pode tomar a vacina. Os doentes crônicos não precisam suspender nenhuma medicação e podem tomar a vacina. Pode ser dada essa vacina junto no calendário de crianças acima de 6 meses de idade que estejam com outras programações de vacina. Não há problema nenhum, isso pode ser tomado. E uma coisa importante é em relação ao uso de máscaras, que muitas vezes as pessoas que estão gripadas se perguntam se elas devem usar máscara no ambiente de trabalho. O ideal é que essa pessoa seja afastada. E em casa, se você tiver com uma gripe muito intensa, sim, o ideal é você ficar no seu quarto, e se você dividir o quarto com alguém, o ideal é que você mantenha a máscara, principalmente no período febril, para evitar a contaminação de uma outra pessoa, que pode ser uma pessoa de risco. Finalizando, aquelas pessoas que em anos anteriores tiveram H1N1, nós também recomendamos que tomem a vacina para reforçar a prevenção e porque a vacina previne contra outros vírus causadores de gripe também. Mas lembrem, os vírus são muito democráticos, circulam todos ao mesmo tempo e além dos vírus da gripe, nós temos outros vírus e outras bactérias. E a melhor forma de não se contaminar é a lavagem frequente das mãos.